Poeira no boot, é cinza que chute. Campão, barro na canela. Maloqueiro, fute, talento, é arte de chão. Ouro de favela, imaginei. Big boy dos charmes, voltei. Estilo Charles Dom pra fazer. A imagem da campanha do Flamengo foram 17 jogos com 11 vitórias e uma derrota só. O Flamengo entra no Campeonato Carioca com obrigação de ser campeão, né? Pela diferença dele em relação aos rivais. Obrigação eu acho um termo ruim, mas como favorito, né? Como favorito, obrigação técnica de ser campeão. Então, se ele ganha, a gente vai dizer, pô, com esse time ele cumpriu com o seu dever. Se ele perde, é demolição total, como no ano passado. Aí cai o técnico, cai o dirigente. Então é um campeonato, de certa forma, perigoso para o Flamengo, não é? É total. Perdeu um jogo, perdeu para o Fluminense na semifinal da Taça Guanabara, que já foi muito criticado. O Abel levou uma saraivada de crítica naquele período, depois daquele jogo. O Flamengo realmente jogou mal, deu a bola ao Fluminense, ficou recuado. Mas depois ele conseguiu se impor nos clássicos contra o Fluminense. Foi melhor mesmo com o time alternativo nos clássicos contra o Vasco. E a supremacia na final foi absoluta. Nas duas finais, né, Léo? Nas duas finais. O Vasco ontem, em alguns momentos, jogou melhor. Jogou melhor porque o Flamengo deixou a bola pro Vasco. No primeiro jogo, o Flamengo foi melhor do que ontem. Não. O próprio Abel falou que o jogo de ontem não foi protocolar, que não gostou da atuação do time. Mas eu acho que o Vasco, em alguns momentos, cresceu ontem, até porque o Flamengo meio que relaxou. Deixou a bola com o Vasco. Se o Flamengo tinha a obrigação de ganhar, entre aspas, era grande favorito, para dizer, não aconteceu, digamos, o normal. Né? Um favorito ganhar do time. Mas então, a campanha do Vasco não pode ser ruim. A normal foi o que o Vasco jogou no primeiro jogo contra o Flamengo. Uma diferença tão grande. O primeiro jogo foi muito ruim. Foi anormal. Mas o Vasco manda o treinador embora só porque perdeu a final? Eu acho que foi um conjunto de coisas. O desempenho depois contra o Santos foi fraquíssimo. Mas vem cá, o campeonato do Flamengo foi um campeonato, naquela comparação com o Corinthians, foi um campeonato bem jogado? O Flamengo jogou mais que os outros, muito mais que os outros. Na reta final, em boa parte dos jogos, bem jogado. Ele jogou perto do que todo mundo espera o time jogar? Eu acho que pode jogar mais, mas jogou bem. Mas eu acho que foi um campeonato no qual o Abel testou muito o elenco e foi nessa linha a minha conversa com ele ontem. Que é um laboratório feito para isso. O Abel tá super feliz. Primeiro assim, eu queria até... Eu não disse pro Abel que eu ia tornar público essa conversa, mas eu tenho certeza que ele não vai se importar. O Abel tá muito magoado com o que ele entende serem críticas, não só a ele, mas aos treinadores brasileiros como um todo. Ele acha que a profissão está muito desvalorizada, que tudo é culpa do treinador. Ele acha isso há muito tempo. Que nos programas de debate tem se pegado pesado demais com os técnicos, que tudo é culpa deles. O futebol mal jogado é culpa deles, falta de ideias é culpa deles. E a gente deixa de discutir questões importantes como de calendário, como de excesso de jogos e outras coisas, botando tudo na conta dos treinadores. E aí ele falou um pouco sobre como ele trabalhou com o elenco, sabendo que ele tinha a responsabilidade de ganhar e, ao mesmo tempo, trabalhar o time para Campeonato Brasileiro e Libertadores. Libertadores é o grande objetivo do Abel, é a Libertadores. Então ele rodou bastante, ele testou possibilidades para escalar o Everton Ribeiro em mais de uma posição, o Diego em mais de uma posição, o Arrascaeta em mais de uma posição, o Bruno Henrique em mais de uma posição, o Gabriel em mais de uma posição. Testou vários garotos. E o que ele está feliz é que ele, além de terminar com o título, ele termina com várias ideias que ele vai levar para o resto da temporada, testadas e aprovadas ou testadas e rejeitadas. E quando você citou o Diego de Falso 9 ontem. Ele perguntou, da onde que eu tirei isso? Eu falei, não sei, da onde? Ele lembrou que no Santos, eu nem lembrava disso, Diego e Robinho, ele disse que Diego fez essa função por algumas vezes com o Robinho. Eu também não lembrava. Confesso que eu não lembrava disso. E acabou utilizando ontem. Ele disse que os dois chegaram a jogar algumas vezes assim no Santos e que o Diego, ao longo da carreira dele, fez isso algumas vezes. Eu não lembrava. Mas é por isso que o Abel é o técnico e eu sou o comentarista. Exato. Né? E você esquece as coisas. Exatamente, eu esqueço as coisas. Você esquece as coisas. E eu não preciso ganhar jogo, ele que precisa. Você tem muito na cabeça Santos de 2002. Santos de 2002 era o Alberto, centroavante. Santos de 2002 era Robinho, Alberto... Elano, Paulo Almeida, Renato e Diego. Na final do campeonato mesmo, o Diego se machuca com 3 minutos e entra o Robert no lugar dele. Eu não lembro do Diego, mas assim, o Diego era um cara de chegada boa, tal.
Diego é aquele jogador que ele consegue se adaptar a várias funções. O Diego, que às vezes também recebe muita crítica, me parece ser um cara... Jogou muito. De muito recurso para fazer. Ele vai jogar bem pra caramba todo jogo? Não, às vezes ele vai enrolar. Ninguém joga, né? Às vezes ele vai enrolar, vai segurar um pouco mais a bola. Mas você viu o passe que ele deu pro Vitinho? Ele tem um jeito... Não esperava menos. Ele é muito bom jogador. Não esperava menos. Aquele passe do Diego... Ok, mas ele tem recurso para fazer. Claro que tem. O Flamengo tem um elenco... Se o Flamengo vai ganhar a Libertadores, o Brasileiro... Agora, o Flamengo tem um elenco, e isso que o Abel fez, é o que tem que fazer mesmo no Campeonato Estadual. Com o título, melhor ainda. Mas também vai sofrer, como sofreu críticas. Faz tempo que o Abel fica bravo quando se reclama de treinador. Eu acho que os treinadores têm uma parcela de culpa, a imprensa tem uma parcela de culpa, os jogadores têm parcela de culpa. Todo mundo tem culpa, inclusive então, a imprensa claro, e os próprios treinadores que aceitam a ciranda. Porque a questão de ideia é lógico que parte dos treinadores. Os treinadores também aceitam as cirandas. A aplicação da ideia, às vezes, fica prejudicada pela falta de tempo. Todos esses assuntos que ele falou com você devem mesmo ser tratados. O que eu falei no início, o tempo todo sempre falava do... Tudo. Claro que ele tá tudo certo. Mas não eu gostaria de ouvir conversa, se tivesse participado num conference call. Vamos trazer ele pro programa. A gente chama ele na... Claro, porque conversa pra ter mesmo. Eu falei, qual é o grande desafio do Abel desse ano? Fazer o Flamengo... do Flamengo se impor em cima dos adversários e ser supremo. Esse desafio, porque tem esse elenco, tem essa expectativa, tem essa qualidade do jogador. Não. Então, esse é o desafio. De que vai ganhar, de que vai jogar bem. Dos jogadores, né, Pedro? Claro, dos jogadores fazerem isso. Que vai competir. Dos jogadores botarem na cabeça que tem que fazer. O jogador, que ele tem essa capacidade. O Flamengo tem a obrigação do Flamengo é competir com qualidade, com o elenco. Ele tem conseguido fazer esse que é o desafio. Isso é obrigação. Não é perfeito ainda, mas ele está conseguindo chegar perto disso. Porque no dia que o Lugano fez aqui, depois eu gravei o podcast com ele, que nem foi ainda pro ar. Do Globoesporte.com. Uma das coisas que ele falou assim, o futebol tem tanta interferência externa que às vezes muitas vezes tumultua o trabalho interno. O Abel já sofreu isso no Flamengo e ele sabia que ele ia sofrer isso no Flamengo, né? Agora, é isso que você falou, obrigação de correr todo mundo tem, de suar todo mundo tem, de se esforçar todo mundo tem. E de jogar um retorno técnico conforme o que você pode. Que você realmente pode fazer isso, confiar na